Marcos 10, versículo 13. E então trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os repreendeis, nem os embaraçais, porque deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando ou olhando, o amou e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche a Bíblia, coloque na cadeira. Pegue na mão de alguém perfumado do seu lado. Aperte a mão do seu irmão e diga para ele: aguenta, coração. Feche os olhos. Deus de Israel, para o encerramento deste conclave, aqui em Nilópolis, o Senhor preparou um mocotó divino, Pai. Eu não sei como é que o seu povo vai ouvir essa mensagem, mas eu quero que o Senhor me dê a autoridade de um profeta para pregar hoje. Profeta não diz o que os homens querem ouvir, Pai. Profeta diz o que os homens precisam ouvir, Pai. Eu quero que o Senhor me ajude a tramitar nos caminhos da sua revelação, e que o seu Espírito esteja dentro de mim, me inspirando e me dando graça. E na medida em que a sua palavra começar a crescer, aconteça aqui o que aconteceu em Cesareia Marítima, quando Paulo pregava, ou quando Pedro pregava, Senhor, na cidade, junto à casa de Cornélio. A minha Bíblia diz que, estando Pedro pregando, caiu o Espírito sobre o povo que estava ouvindo. Enquanto eu estiver pregando, caia o poder do seu Espírito sobre este povo. Senhor Deus, batize com o Espírito Santo, cure os enfermos. E esta mensagem tem uma direção, Pai. O maior de todos os milagres acontecerá aqui: a cura da alma, a cura do espírito. Senhor, que os seus filhos preparem os lenços, porque vamos nos derreter aqui nesta noite. Cerque este lugar, Pai, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Abre a porta do céu e mande anjos aqui para baixo, que eles venham com brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar essas brasas aqui. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de se sentar, levante a mão direita para o céu. Vai nas costas do seu irmão e faz um carinho nele. E diga: eu só estou preparando, porque o chicote vai ser bravo hoje. Um grito de glória a Deus e tome o seu assento, por favor. Eu escolhi 2 textos para a nossa leitura e meditação hoje: Jesus abençoando as crianças e posteriormente o jovem rico. Essa história é conhecida por pelo menos 3 dos 4 evangelistas e assim citados. Por que eu li as 2 histórias e não apenas a primeira? Porque uma está atrelada à outra.
Descobri isso lendo todos os evangelhos. Sempre que Jesus abençoava as crianças, na sequência, ele se encontra com o jovem rico, ou o jovem rico sai ao seu encontro. O que Deus me deu é muito emotivo, vai trazer lágrimas aos seus olhos, e vai fazer você rever a sua fé. O tema é muito forte: asfixia religiosa. Eu quero pregar contra isso hoje em nome de Jesus. Asfixia religiosa. Repita isso comigo, 1, 2, 3. Pergunte para mim o que é isso, pastor. Isso é o que acontece com crentes fiéis e piedosos, que em busca da salvação das suas almas começam a frequentar igrejas que dizem estar debaixo da autoridade bíblica e simplesmente confundem o que é bíblico com o que é humano. E mesmo pregando que a porta do céu é estreita, algumas igrejas acabam estreitando muito mais o caminho. Alguns sabem que é muito difícil vir a Deus, mas tem igrejas que tornam o caminho quase que impossível. E algumas pessoas, em busca da liberdade, acabam aprisionados dentro da sua fé. Por que é que você acha que a maioria dos crentes que você conhece, depois de 10, 15 anos dentro de uma igreja cheia de legalismos, não há alegria no rosto? As pessoas envelhecem mais rápido. Isso já foi feito um censo e um estudo. Uma pessoa que congrega em uma igreja onde há muitos usos e costumes humanos, depois de 10, 15 anos na fé, ela acaba envelhecendo muito mais do que uma outra pessoa. Acaba criando um cancro dentro do coração, que a pessoa acaba não sendo mais piedosa. Ela é capaz de dar a vida pela placa da igreja dela, mas ela é incapaz de liberar o perdão para uma pessoa que acabou de cometer um deslize na fé. São pessoas que, quando entraram dentro da igreja, ao invés de serem tratadas de dentro para fora, trataram elas de fora para dentro, e se transformaram em juízes de causas espirituais, tendo a coragem de apontar o dedo para as demais pessoas que estão ao lado dela, dizendo assim: essa não vai para o céu, aquela já está no céu. Eu quero repetir aqui para você o que Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores do passado, disse: quando eu chegar no céu, eu vou ter pelo menos 2 grandes surpresas. A primeira, vou ver pessoas no céu que eu jurava que iriam para o inferno. E não se assuste se isso acontecer com você. Eu até penso que algumas pessoas que estão entre nós, se chegarem no céu, quando entrarem lá dentro, vão achar que estão no inferno, porque o que vão ver de gente que eles juravam que não ia estar lá, e de repente a pessoa vai estar lá mais honrada e mais brilhante do que ele. E a segunda surpresa, muitos vão chegar lá e vão procurar gente que eles juravam de pé junto que estariam ali, mas esses infelizmente estavam naquela classe que Jesus disse que eles falam Senhor, Senhor, curam, fazem tudo no nome de Jesus, mas o Senhor nunca os conheceu. Eu quero que você venha comigo nesta revelação, porque chega de viver uma vida presa dentro de uma fé na qual Jesus te deu liberdade. Jesus não te trouxe para dentro da igreja para que você fosse frio, triste, acabrunhado, introvertido e ficando todos os dias pensando: será que eu vou para o inferno? Não tem nada pior do que uma pessoa estar dentro de um culto como esse, e ao invés de pensar no céu e nas graças que o Senhor tem para lhe dar, ficar se preocupando se ele vai ou não vai para o céu, por aquilo que ele disse, por ele ter olhado para a esquerda, por ele ter pisado para a direita, por ele ter respirado, por ele ter colocado os olhos no Jornal Nacional. Eu quero, em nome de Jesus, ordenar aos demônios, porque isso não é atividade de homem, isso é atividade de demônios. A minha Bíblia diz que o adversário é também acusador. Quem tem o poder de lhe acusar, é claro que não é um poder otorgado por Deus, é porque o infeliz e atrevido é Satanás. Nenhum homem aqui dentro está debaixo da autoridade de Deus para lhe acusar exatamente de nada, porque abaixo dos céus e aqui nessa estatura onde estamos, somos todos feitos da mesma matéria, e todos carecemos da misericórdia e da graça divina. Quem crê nisso, por favor, dê um grito de glória para empolgar o coração desse pregador. Pastor, o que tem a ver asfixia? Asfixia, você ficar sem oxigênio. Tem gente aqui dentro, creia você, que gostaria de saltar igual aquele irmão ficou de pé ali. Eu tenho um senhor aqui que ele é meu discípulo, né? Toda vez que eu vejo ele, eu fico 10 vezes mais empolgado. Fica de pé, meu companheiro. Esse camarada aí, esse é do reteté de Jesus 10 vezes a seguir. Ele sai de longe para vir nos cultos, até de bicicleta ele vem, mas vem cheio do Espírito Santo. Tem alguns crentes que quando vem ele pular, tem 2 sentimentos. O primeiro, ficam assim com o pé atrás, dizendo assim: nossa, que ignorância, que meninice, esse homem não é ensinado.
Aí depois que participa de vários cultos comigo, quando olham para ele duas, na terceira vez diz assim: poxa, que vontade que eu tenho de pular igual a ele, mas eu não tenho coragem. Não tem coragem porque você foi asfixiado por um ensinamento que os homens usaram base bíblica, mas usaram argumentos humanos. Está na hora de você orar a Deus para que Ele não te dê apenas o dom da profecia, não te dê apenas o dom de pregar, não te dê apenas o dom de curar enfermos, porque todos buscam esses dons. Está na hora de você buscar o dom de discernir espíritos. Está na hora de você ir para a sua igreja, olhar para o pregador, olhar para o cantor e dizer: Senhor, aquilo ali que ele está falando vem do céu ou não vem? Senhor, se for do céu tem que me tocar, se for do céu tem que reverberar aqui. Eu sei que os pastores humanistas, eu sei que os tradicionais, aqueles que não são pentecostais, dizem que o crente não pode ficar no culto apenas para sentir. Eu não tenho uma religião de sentimentalismo, dizem eles. É claro, eles devem ter na veia, ao invés de sangue, fios elétricos, devem ser robôs, devem ser ciborgues humanos, por isso não sentem nada. Agora, aqueles que são servos de Jesus Cristo, foram feitas imagens e semelhança de Deus. E se o meu Deus é sensível, você também tem que ser sensível. Se o meu Deus tem poder para ser romântico, seja você também amante de um evangelho romântico. Eu não venho aqui pregar coisas do passado, pastor. O senhor vai mexer aqui em doutrinas cabeludas daquela do passado? O senhor veio aqui para nos doutrinar? Não, eu vim aqui falar de coisas muito mais sérias do que doutrinas humanas. Eu vim falar para você tomar vergonha na sua cara e voltar a analisar a Bíblia e parar de apenas ouvir o que os outros dizem, porque você está morrendo na sua fé. Você está asfixiado, tudo é errado. Quando você não é asfixiado por tudo que é errado, você é asfixiado pelo liberalismo demais. Ou os crentes, não existe, parece que meio termo, ou é fanático no extremo, ou é formalista no extremo. Eu venho em nome de Jesus pedir a Deus que transforme esse lugar nessa noite numa grande olaria, e Ele gere um terceiro tipo de crente, nem formalista e nem fanático. Eu quero pessoas equilibradas pelo Espírito do Senhor aqui, que tenham conhecimento, mas que tenham a graça de Deus. E se alguém se candidata a ser um desses, por favor, jogue a mão para o céu e dê um belo grito. Pastor Marco, o que tem a ver a asfixia religiosa com o texto de Jesus abençoando as crianças? É simples. Imagine o seu Deus, aquele que criou tudo pela força do seu poder, e que pelo poder da sua palavra sustenta o universo. Imagine o seu Cristo, que pelo toque do seu pensamento fez a eternidade, e que um dia gritou no ouvido de um profeta, e o profeta apenas foi porta-voz dele, dizendo: ele diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que livre alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem pode me impedir? Quem? Imagine a grandeza deste Deus, que poderia trazer aqui dentro uma destruição sobre nós com apenas um piscar dos seus olhos, que com a força do seu poder criou seres infinitamente mais poderosos do que nós, como anjos, e bastou um anjo numa noite terrível na Síria para matar 185 mil soldados. Imagina o tamanho deste Deus. Veja ele agora se condensar, se compactar e vir ser homem na terra, andar entre nós, sentir cansaço, sede, sentir necessidade de carinho, e de repente ele entra pelo meio de uma praça, e quando ele termina o sermão, as mães que estão ali não suportam de vê-lo sem tocá-lo, e começam a gritar: Jesus, abençoa os nossos filhos. E de repente vem a mãe com seu menino só de calçãozinho, narizinho sujo, com a sua roupinha toda rota, mães pobres que ficavam ali na praça. E quando Jesus vê as crianças correrem, lá vai os discípulos dele, leões de chácara, Pedro, Tiago, João e a turma toda fazendo uma cerca ao redor de Jesus, dizendo: ele é um popstar, Jesus é uma estrela, não pode ser tocado. Ai, que raiva que eu tenho quando eu chego em pleno século 21 e vejo cantores gospel, e vejo pregadores, evangelistas de TV, pastores de grandes rebanhos, que para você falar com ele, meu amigo, você tem que primeiro falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o querubim, com o serafim. Tem que falar primeiro com 365 assessores, para depois poder falar com ele. Como é triste você ir para um culto e ouvir um homem pregar um evangelho tão belo e tão puro que te toca, e quando termina, ele desprega tudo com a atitude dele, dizendo assim: eu estou cansado, não me toque, porque eu não nasci para isso, por favor, me deixe passar. E sai com seus 30 seguranças ao redor do seu carro,
Está na hora, crente, de você dar um recado a essas pessoas. Eles não são maiores do que Jesus. Eles não são melhores do que Jesus. Se o meu Jesus gritou com os discípulos assim, ó, deixe vir a mim os pequeninos, quem sou eu para impedir um crente desse vir me dar um abraço? É claro que quando termina o culto, a gente sai cheirando com 300 cheiros, de CC para lá. Os crentes vêm e nos abraçam, principalmente quando o pregador é pequenino como eu, a gente sofre, porque pegam uns crentes grandões, eles pegam, além de me abraçar, me enfia debaixo do sovaco deles, não tem problema, mas eu saio dali com sentido de missão cumprida, porque eu sei que se Jesus estivesse aqui, Ele faria isso também. Eu quero mandar um recado, porque essa fita, essa pregação vai para a TV, e eles vão vir isso aqui, eu quero que eles escutem, ainda que isso doa e que eles fiquem revoltados. Ignorante, burro mesmo, idiota, é o ser humano que, tendo recebido uma unção de Deus, tendo recebido uma graça de Deus, vai se orgulhar dela. É maluco. Eu jamais vou me orgulhar daquilo que Deus me deu, porque, como eu disse, Ele me deu, e se Ele deu, Ele pode tirar a qualquer momento. E se eu tiver que me orgulhar, eu pego uma carona na palavra de Paulo: deixe-me orgulhar na cruz de Cristo. Se esconda na sombra da cruz. E a igreja que é rica e soberana, se concorda comigo, dê um grito de glória. Eu não quero que você apenas ouça a cena, eu quero que você imagine a cena. Tem uma criança aqui no púlpito, a minha filha já é muito grande. Vem cá. Fique assim, fique aqui, fique aí, pare aqui. Quando lá naquela cena, lá naquela praça, enquanto Jesus gritou, deixa vir a mim os pequeninos, tinha um rapaz sentado lá. Um jovem importante, rico. Cadê um jovem rico sentado aqui, importante e bonito? O pastor Joel, o senhor vai ser o jovem rico. Sente aqui nessa escada, por favor. Para quem não conhece, esse é o pastor Shrek. Pastor Joel, desacossoado, olhar perdido. Jesus está ali, e alguém grita: Jesus, abençoa minha filha. E os discípulos: não, deixa o mestre em paz. Jesus: ei, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Vem correndo até o pastor, me abraça aqui. Vem no meu colo, abraça o tio. Ei, você consegue imaginar o seu Cristo, o homem que levantou defuntos agora há pouco, o homem que levantou paralíticos, parar a sua cruzada para pegar uma criança no colo, dar um cheiro nela, dar um beijinho nela, abençoar, e a mãe chorando, dizendo: obrigado, Senhor. E tendo isso terminado, antes dele sair, tinha um rapaz olhando ele. Deixa eu falar um pouquinho daquele rapaz. Ele era judeu. Diga para o seu irmão: judeu. Diga: você sabe como é a vida de um judeu? Diga: aperte o cinto, porque você vai ouvir agora. A vida de um judeu começava aos 5 anos de idade. Começa ainda. Os judeus ortodoxos fazem isso. O ensinamento da criança não vem primeiro da escola, vem do pai e da mãe. E o pai e da mãe passam a contar as histórias do povo de Israel. Começam a falar da cultura, dos rituais. Porque quando o menino está formado, ele tem que ter decorado 600 e poucas regras. 613, ainda bem que tem uma judia aqui que ela me ajuda. 613 leis, não são apenas 10 mandamentos. O judeu tem 613 mandamentos. Então, para que a criança chegasse na fase de adolescente, com tudo isso na cabeça, ela tinha que começar a ouvir desde pequeno. E desde pequena essa criança passou a ouvir assim, ó: não, 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 não e não. Não pode isso, nem aquilo e nem aquilo outro. Imagine ele usando aquele quipá na cabeça, aquele chapéuzinho que o judeu usa. O garoto olhando para a rua, querendo falar: papai, eu vou sair sem um quipá hoje, não está na moda. E o pai dizendo: não pode, porque o que vão dizer os meus vizinhos? Mas pai, nem mais nem menos, você tem que colocar. Imagine ele ter que usar um cinto, porque o judeu naquela época usava um cinto que diferenciava, além dos samaritanos, também das mulheres.
E ele: papai, eu sou moderno, eu quero usar uma roupa solta, papai. E o pai dizendo: não pode, porque a lei manda você usar. Mas pai, nem mais nem menos. O garoto está dentro do banheiro com um presto-barba na mão. A porta está meio aberta, olhando o que ele vai fazer. A primeira faz tchan, a segunda tchum. E antes do tchan, 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 a mãe entra gritando: pare! O que você está? Mãe, eu vou fazer a barba. Não pode. Mas mãe, não pode, você é da congregação de Arão. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é os irmãos que vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Mas mãe, nem mais nem menos, você é judeu, você é obrigado a usar. Ninguém nunca ensinou aquele garoto a fazer assim: olha, você tem que fazer por amor. Ninguém nunca preocupou-se com o coração dele ou com o que ele pensava. Ninguém nunca questionou, dialogou com ele. Foi imposto dentro da cabeça dele todas as regras e doutrinas e costumes e tudo aquilo que ele cresceu ouvindo. Resultado: ele já é homem adulto. Ele vê Jesus, que era mestre, abraçar uma criança e dar um beijo numa criança. E ele lembra que os mestres que ele conheceu, nenhum deles nunca deu nenhum aperto de mão nele. Nenhum mestre deu um beijo no rosto dele, porque nenhum judeu mostrava naquela época sentimentalismo. Eram frios, como frio é o sacerdote da sua igreja. Aliás, ele é frio com você que é pobre. Ele é frio com você que mora no morro. Porque o irmão da igreja que é abastado, tem dinheiro, come na mesa dele, ele abre um sorriso Colgate, ele atende o telefone frio. Aí quando vê que é o irmão, o doutor falando, então ele abre um sorriso, que ele estava orando por você. Filho de Satanás, corrupto e miserável. Não olha para a igreja como se a igreja fosse um aprisco de ovelhas que precisam ser tratadas. Olha para a igreja como se fosse uma fazenda de cabeças de gado. Não olha para mais ovelhas que precisam ser curadas. Olha para cabeças de gado que tem que gerar, tem que dar dinheiro, senão não prestam para eles. Eu repreendo esse espírito e eu profetizo que você não vai mais congregar dentro de um lugar como esse. O meu Deus ou muda aquela situação lá dentro, ou Ele vai arrancar aquele lá de dentro, porque a igreja não pertence a homens. Chega dessa história de homens bater no peito e dizer, quem manda aqui sou eu. Aqui quem manda ainda é o Espírito do Senhor. Ele nunca viu e nunca sentiu amor vindo dentro da sua sinagoga, porque tudo que ele ouvia dentro da sinagoga eram palavras duras e pesadas. No leito em que subistes não descerás, certamente morrerás. Se não cumprires os 613 leis estabelecidas, você não vai para o céu. Se não fizer isso ou aquilo, era uma religião de fazer coisas. Foi por isso que Jesus veio instituir o cristianismo. Quem foi que disse que o cristianismo é uma religião de fazer coisas? O que é que o homem pode fazer com as suas próprias forças para ir para o céu, a não ser crer? A minha Bíblia diz que a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie disso. Se você pudesse fazer alguma coisa humana para você ser salvo, Jesus não teria que ter descido aqui nessa terra e morrido na cruz do Calvário. É por isso que está na hora de você entender que não foi você que veio para essa igreja, porque você escolheu a igreja, foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem olhou para você e disse, eu dei a minha vida por você. O judaísmo era uma religião de fazer coisas. Ensinaram ele a fazer muito, menos sentir. Quando ele viu Jesus abraçar uma criança, ele não aguentou. Se pôs de pé, veio até onde Jesus estava e se jogou no chão. Um ato de fome, um ato de desespero, de alguém que precisa de um milagre, milagre maior do que o paralítico andar, milagre maior do que um cego ver, um milagre que ressuscitasse o seu homem espiritual. Jesus o coloca de pé, esqueça a palavra de bom para lá. Jesus olha para ele e diz, o que é que você quer, rapaz? Lembra do que o rapaz disse? O que eu faço para herdar a vida eterna? Como é? O que faço para herdar a vida eterna?
Jesus olhou bem para ele, o coração dele deve ter acelerado, e disse: ele vai falar alguma coisa que eu não vou dar conta de fazer. E Jesus olhou para ele e disse assim: conhece os mandamentos? Suspira assim, fica tranquilo. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. O rapaz olhou para Jesus e disse assim: tenho feito tudo isso desde a mocidade, respeitado todos esses mandamentos. Desde quando? Desde minha mocidade. Ok. Escute. O que o rapaz perguntou para Jesus primeiro? O que fazer para? Aí Jesus perguntou para ele: conhece o quê? E o que o rapaz respondeu? Além de conhecer, ele estava respeitando desde... Ele estava mentindo? Sim ou não? Não. Se ele estivesse mentindo, o meu Jesus simplesmente chamaria a atenção dele e falaria: olha, já encontrei uma mulher aí um dia desse, que eu perguntei: onde está o seu marido? Ela disse: eu não tenho. E eu tive que olhar para dizer: você falou bem, você teve 5, e o que tem agora não é seu. Se ele estivesse mentindo, Jesus teria dito: não, você pecou nesse mandamento. Detalhe, o rapaz não tinha nenhum pecado contra nenhum mandamento. Ei, tem alguém aqui que é igual ao jovem rico? Alguém aqui respeita todos os mandamentos? Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer: eu respeito, pastor? Se levantar, eu te jogo uma pedra daqui. Tem alguém aqui que respeita todos os mandamentos? Que tem coragem de olhar para Jesus e falar assim: eu conheço e respeito desde a minha mocidade. O rapaz teve um alívio instantâneo, falou: poxa, era só isso? Então eu sou salvo. Mas a salvação não é algo que você tem que saber que está salvo, você tem que sentir que está salvo. Não basta alguém chegar com uma forma matemática e dizer assim: ó, se você faz isso e mais isso, pronto, você está salvo. E você andar com um clichê: eu estou salvo e vou para o céu. Mas por dentro ficar uma nuvem negra e uma sombra, uma dúvida. E você todos os dias, quando está sozinho, fica dizendo: será que eu vou para o céu mesmo? E fica com um vazio desse tamanho dentro do seu coração e dentro do seu peito. E fica cheio de dúvidas acerca da sua fé. Você parou de olhar para a cruz há muito tempo. Ultimamente você só tem olhado para os irmãos da sua igreja, para o tamanho da saia da irmã, para o tamanho do cabelo da outra, para o tamanho da barba do irmão, para o estilo de vida que eles têm, para o estilo de coisas que eles fazem. Há muito tempo você parou de olhar para a cruz de Cristo. Aliás, enquanto você olha para o tamanho da saia e do cabelo dos outros, você esquece de olhar para o tamanho da sua língua, crente miserável. É maior do que o cabelo e as outros. Eu paro ou continuo? Então levante a mão direita para cima, coloque no ombro do seu irmão, faz um carinho nele, chacoalhe até ele ficar irritado. Diga: essa é a palavra de Deus. Você não vai ficar mais asfixiado. Diga: você vai respirar. Vai respirar. Vai respirar, porque o vento sopra onde quer. A psicologia traçou o perfil das crianças. Por que as crianças de antigamente, algumas não eram tão talentosas como as de hoje? Hoje mudou o estilo da creche, cuidar das crianças. Os formadores de educação estão trabalhando nisso. Porque quando você diz não, por muitas vezes você reprime o talento. Você já viu aquela propaganda do Omo? Lembra do sabão em pó? Um monte de criancinha limpinha no final do dia, mas também não tinha arte. No outro dia, um monte de roupinha suja, mas todas as crianças com um sorriso Elma Chips no rosto. Filho de crente sofre mais do que sovaco de aleijado. Por que você acha que o seu filho, você diz assim: ó, irmão, você vai para a igreja: pai, eu consegui segurar o meu filho na igreja até os 15 anos. Só de você falar que você estava segurando, você estava dizendo que você estava indo contra a vontade dele. A Bíblia diz para ensinar. A Bíblia não diz para você ser um ditador. E o pior não é isso. O pior é a nossa ignorância. Não cuidamos dos filhos em casa e queremos ganhar as almas na rua.
Aí andamos na rua e pegamos uma prostituta com a vida desgraçada, dizendo: venha para a igreja, porque Jesus te ama do jeito que você está. E ela: mas eu, não interessa, Jesus te quer assim, venha, venha, venha. Chega num drogado, diz assim: ó, Jesus te ama. Vai num traficante com 10 armas aqui, dizendo: Jesus te ama do jeito que você está, mas nem mais, vem, Ele te quer. Aí você olha para o seu filho de 5, 6, 7 anos dentro da igreja e fala: senta no chão, porque essa cadeira tem que ser dada para outro. Papai, eu posso? Não, não pode. Tem uma paciência desgraçada com os outros, e com seus filhos não tem. Aí depois, com 15 anos, vai para a igreja: ah, meu filho desviou, pastor, ora por mim. Eu tenho uma pilha de pedidos de oração, dizendo: meus filhos não estão na igreja. E você vai colocar a culpa em quem? No diabo? Sabe quem que o diabo usou? Você. Você foi instrumento do diabo para tirar o seu filho da igreja. Você oprimiu a alma dele. Você nunca dialogou com ele. Você nunca sentou para ele e perguntou: você é feliz fazendo isso? Não basta dizer tem que fazer, você tem que explicar por que está fazendo. Você tem que sentar com o seu filho, você tem que gastar tempo com ele. Se você não fizer isso, o diabo vai levar o seu filho, daqui a pouco vai destruir a sua estima, e você vai ficar sozinho dentro da igreja. E eu decreto que isso não vai acontecer mais na minha geração. A minha geração não vai ser asfixiada mais. Se você tiver que respeitar os usos e costumes da sua igreja, por favor, não faça porque o pastor manda. Não faça porque senão você será punido. Faça por amor a Deus, porque se não for por amor a Deus, você faz um sacrifício de tolo. Quantos anos eu passei da minha vida sem uma televisão em casa? Em casa. Mas eu ficava em casa só 2 vezes por semana, porque o restante ia para casa da minha mãe, dos tios e dos amigos. E ficava assistindo. Me ensinaram que aquilo era do diabo. E eu, como era ignorante, nunca questionei por quê. E um dia eu perguntei ao pastor: pastor, a televisão é do diabo porque ele comprou e pagou? Está na hora de abrir a sua mente, irmão. Está na hora de você ser um crente poderoso em Cristo, cheio do Espírito Santo, mas com conhecimento. Está na hora de você deixar de ter um cabresto sobre ti. Ovelha não precisa de cabresto, basta o cajado do pastor. Quem precisa de cabresto é cavalo, e aqui não tem cavalo. O cavalo está num terreiro de macumba. Aqui estão ovelhas do pasto do sumo pastor de Israel. Quer falar sobre isso? Eu falo. Me fala de você. Qual é a sua idade mesmo, irmã? 25. Tem cara de 40. Também pudera, não tem alegria na vida. Não vai para o mundo porque se adaptou à filosofia da igreja. Vem para a igreja. Foi feita uma lavagem cerebral na sua mente, que depois de muitos anos ouvindo uma coisa só, você acaba acreditando que aquilo é verdadeiro. Aí você fica como muita gente que eu conheço, que não pode colocar os olhos num programa de televisão, porque à noite o diabo atormenta a pessoa dizendo assim: você pecou. A minha Bíblia diz que o meu Deus pode renovar a nossa mente. E a minha Bíblia diz: se o Filho vos libertar, sereis livres. Sereis livres. Se tem alguém que tem que ter liberdade nessa terra, sou eu e você. Porque a gente sabe que essa terra não é tudo, e tem um céu que é maior ainda. Então a gente desfruta a terra e vamos desfrutar do céu ainda. Está na hora de você andar pela rua não de cabeça baixa, para que as pessoas te pisem, te chamando de povinho, micho e tudo mais. Está na hora de você andar pelas ruas e dizer assim: eu sou crente, sou inteligente. Se eu uso esse estilo de roupa, não é porque o pastor mandou, eu faço isso porque sou apaixonado por Jesus e ponto final. Aí sim, aí ninguém tem que tocar em você. Ao invés do seu filho e da sua filha ganhar almas na faculdade, na universidade, eles envergonham o evangelho. Porque alguém chega na garota e diz: por que você põe essa roupa? Ah, a minha igreja que manda. Moço, por que você não vai ali tomar um banho de piscina? Ah, meu pastor não deixa. Você está expulsando as almas, sabe por quê? Você está respeitando homens. Uma vez nós estávamos jogando, uma das poucas vezes que eu joguei bola na minha infância na igreja, estávamos num retiro, levamos uma bolinha e começamos a jogar. Daqui a pouco chegou um pastor, e a gente não viu. E quando alguém chutou a bola foi parar no pé do pastor. A gente foi lá, pegamos a bola e paramos o jogo na hora.
Fomos lá e falou: pastor, perdoa a gente. O pastor olhou para a gente e disse: estão pedindo perdão por quê? Não, pastor, nós pecamos, jogamos bola. Eu falei: mas vocês só perceberam isso quando eu cheguei? Deus estava aqui. Se vocês não ficaram sentidos com Ele, continuem jogando. Comigo vocês vão sentir isso. Não fui eu que morri na cruz por vocês. Eu não tenho cicatriz na palma da minha mão. Naquele dia eu aprendi uma coisa: eu só faço aquilo que o Espírito Santo me toca para fazer, e quando eu sinto paz no meu coração. Entre na minha página da internet. Lá tem, eu acho que 48 páginas do Orkut. Uma vez eu comecei a responder, eu parei de responder porque era muita pergunta. De cada 10 perguntas, 9 eram essas: pastor Marco, é pecado eu cortar cabelo? É pecado eu raspar as pernas? Tem regiões do Brasil onde eu prego, os irmãos não tomam Coca-Cola. Você está rindo? O diabo opera dentro da televisão e a gente diz: a televisão é do diabo. É claro que é, nós demos para ele de mão beijada. Eu quero te dar uma notícia hoje, escreve isso: o diabo é pobre de marré. Não, você não entendeu. Eu disse que o diabo é miserável, ele não tem nada. Quando Deus expulsou ele do céu, ele perdeu o cargo de querubim, ele perdeu até o talento que ele tinha. Deus ficou com pena, porque Deus é um ser amoroso demais. Viu que ele não tinha lugar para morar, Deus fez o inferno para ele. A minha Bíblia diz que o inferno foi feito para quem? Para o diabo e os seus. Só que o diabo começou a achar que o inferno era um reino poderoso. E um dia, quando Jesus esteve aqui na terra, quando ele ressuscitou, Jesus estava tão irado com o diabo que ele foi lá no inferno e disse assim: a partir de hoje nem a chave da sua casa você tem mais, me dá ela aqui. O mais pobre crente aqui, esse que está usando chinela havaiana e mora numa casa de sapé, então só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Pode olhar que ele tem a chavezinha da casa dele, paga o aluguelzinho dele, mas é dele a chave. Pergunte para o diabo: cadê a chave da casa dele? O cão não tem. Aí sabe o que os meus pais da fé fizeram? Por asfixia religiosa, deram tudo na mão dele. Passaram a vida inteira dizendo: a televisão é de quem? A praia é de quem? A política é de quem? Sabe o que o diabo fez? Chegou diante de Deus e disse: ó Senhor, os seus filhos são melhores do que o Senhor. O Senhor me deu o inferno e me tomou a chave. Eles estão me dando a televisão, a praia, a política. Com essa mensagem, eu quero que Deus coloque autoridade nas suas mãos, porque nós vamos entrar no reino das trevas e vamos tomar de volta tudo que nos pertence. Quem anda com o peso do legalismo nos seus ombros não olha para o céu, só olha para a terra. Não cresce, fica nanico espiritualmente falando. Creia você, tem gente no nosso meio que só é crente porque tem medo de ir para o inferno. E vou te dar uma palavra feia e séria: se você está aqui porque tem medo de ir para o inferno, você vai para o inferno aqui dentro mesmo, com o seu cabelo, com a sua roupa, com a sua cara, com a sua Bíblia, com a sua teologia. Porque Deus não quer que ninguém olhe como um déspota, um tirano e um ditador. A minha Bíblia diz que Ele é amor. Eu aprendi com o meu amigo que está ali, Wellington, uma frase linda. Eu disse para ele: vou começar a pregar e citar a fonte. Ele disse para mim: pastor Marco, Deus é romântico. E eu comecei a estudar a Bíblia, e não é que Ele é romântico mesmo. Deus é um ser extremamente apaixonado. E sabe por quem que Ele se apaixonou? Dá uma olhadinha do seu lado. Diga para o seu irmão: Deus é apaixonado por você. E diga para ele: por mim também. Só quem sente o amor de Deus, por favor, dê um grito de glória para esse lugar tremendo. Eu quero dar um puxão de orelha em alguns profetas que extrapolam quando estão ministrando, que param em alguns crentes, e por causa daquilo que é óbvio, o estilo de vida,
O jeito da pessoa ser a ponto de dizer assim, ó, no leito em que subiste não descerás, certamente morrerás. Chega de chegar perto de pessoas que vivem debaixo da lei, e quando chega na gente só tem sonho ruim. Eu não aguento mais as pessoas parar e falar, pastor Marcos, eu tive um sonho, uma cobra engoliu um sapo. O que significa? Significa que essa cobra estava com uma fome do diabo. Pastor, eu vi uma nuvem escura. Pastor, eu vi um urubu voando em cima do senhor. Pastor, eu vi um ninho de cobra. Para, coisa ruim. Eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer nesses últimos dias. É claro que nesses últimos dias o Senhor disse que haveria uma apostasia sem tamanho, mas há uma profecia para balancear. Diz o Senhor, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Quem quer ter sonhos e visões celestes, jogue a mão para cima e dê um grito de glória. Escute essa frase, por favor. Escreva ela na página da sua Bíblia, num papelzinho para colocar todos os dias na frente do seu espelho. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. Também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele te ama. O amor de Deus não varia. O amor dele não é um amor eros, o amor que um homem sente por uma mulher e vice-versa. Esse oscila, até acaba. O amor de Deus não é um amor filos, de pai para filho e filho para mãe, porque a minha Bíblia e a história diz de filho que matou pai, pai que matou mãe, mãe que matou filho, e assim por diante. O amor de Deus é o amor ágape. O amor ágape é o amor que significa amar sem esperar nada em troca. Deus, Ele te amou não aqui, Ele te amou na eternidade. Por que é que você acha que você nasceu? Pare de bater no peito e dizer, eu nasci para ser infeliz, derrotado, miserável, todo mundo vai, só eu fico. Ei, você já nasceu com uma faixa de campeão no seu peito. Se eu provar que você já nasceu com uma faixa de campeão no peito, você promete que dá um pulo dessa cadeira aí? Então segure aí, desaperta o cinto. Quando seu pai amou a sua mãe, ou apenas a namorou, ou ficou com ela, ou a violentou, ou a estuprou, não me interessa. Quando ele plantou a semente da vida no útero da sua mãe, ei, você achou que ele plantou só você? Você acha que o universo gira em torno do seu umbigo? Junto com você teve 39.990.999 outros pequeninos seres. Tinham que chegar ao óvulo para fecundá-lo. E embora, humanamente falando, a distância entre a entrada do corpo da mulher e o óvulo é pequenino, para o tamanho que você era como se você saísse nadando do Rio de Janeiro até o Canal da Mancha e voltasse por 2 vezes. Pense que você já nasceu e foi posto em prova. Você não é provado agora, você sempre foi provado. A vida é uma provação. Junto com você tinha quase 40 milhões de outros seres. Quando você já nasceu nadando. Você entrou numa competição de natação, só que não tinha 1, 2, nem 10 do seu lado, tinha quase 40 milhões de nadadores. Podia ter nadado alguém melhor do que você, alguém mais bonito que você, podia ter vindo alguém mais inteligente que você, alguém mais forte, alguém que faria parte da história. Por que você veio? Como é que você acha que você venceu aquela maratona? Teve a mãozinha de alguém. Pastor, o senhor é maluco? Não, eu leio a Bíblia. Davi disse, Senhor, quando eu era pequeno e informe, Tu já me conhecia. Essa caixa, ela é pequena, mas ela tem forma retangular. A minha aliança é pequena, mas ela tem forma, é redonda. O que é uma coisa pequena e informe que Davi está dizendo? É uma coisa diminuta e que não está formada ainda. Ei, era você. Deus já te conhecia. Quando Deus olhou lá para dentro, Ele sabia que você ia ser chato, cri-cri, horripilante, xarope. Ele sabia que você ia ser truculento, bravo, ia vir muito com essa cara de delegado de justiça. Ele sabia tudo isso. Ele poderia ter deixado você de lado, mas sabe o que Deus olhou? Ele te chamou com seus defeitos. Ele disse, quem vai nascer é você, vai lá, eu te dou uma ajudinha, vai. E de repente, olha lá o nadador chegando. Você entrou dentro do óvulo da sua mãe, olhou para cá e fez assim para os outros, ó. Já nasceu com a faixa de campeão no peito. Ah!
nasceu com a faixa de campeão no peito, faz barulho para o Rio de Janeiro inteiro escutar. Isso foi quando você nasceu pela primeira vez. Quando você nasceu pela segunda vez, pastor, eu nasci pela segunda vez, é claro, aceitou Jesus como Salvador. Você foi posto em uma outra prova, que eu vou falar agora, dói aos ouvidos. Quem sobrevive dentro de uma igreja evangélica, sobrevive em qualquer lugar do mundo. Mas quem consegue sobreviver dentro de uma igreja pequena, média ou grande, ele sobrevive em qualquer lugar do mundo. Você é um vencedor por natureza. Você só está um pouquinho apagado, por isso Jesus marcou essas cruzadas. Você vem aqui, ele dá uma burilada em você, ou ele tira a cinza, reacende a chama e te dá força para caminhar mais um pouquinho. Vou te dizer mais, as lutas não vão parar. Você sempre vai encontrar alguém que vai querer o seu lugar, pessoas invejosas, gente que vai viver de cavar covas para te sepultar. Mas fique tranquilo, aquele que te fez vencer quando você nasceu, vai colocar uma plataforma para que você não caia dentro da sepultura. Ninguém assiste a sua morte, você nasceu para a vitória. Você vai deixar a religiosidade te matar? Você vai deixar o ritmo de uma igreja fria, vazia de Deus? Você vai deixar um homem que se diz ser homem de Deus pisar em cima de você e falar que você não presta para nada, que você nunca será consagrado, que você nunca será usado, que se você não for do jeitinho que a igreja quer, você nunca vai a lugar nenhum? Jesus está depositando hoje aqui a chave da liberdade. Tira os grilhões das suas mãos, tira as travas dos seus olhos, comece a viver. Deus é Pai. Sabe qual é a minha alegria? É ver um sorriso nos lábios da minha filha. Sabe qual é a minha alegria quando eu chego de viagem? É poder vesti-la, dar a ela uma boa comida, poder fazer carinho e viajar com ela. A minha alegria é ver ela feliz. Você acha que Deus é feliz olhando para você e sabendo que o seu coração é duro? Um dia eu estava pregando na Europa e eu falei: Deus, eu nunca vi tantos corações duros como o europeu. E o Senhor disse para mim: onde estão os corações mais duros do mundo, Marco? Eu disse: Senhor, será que estão entre as mulheres que têm que vender o seu corpo? E o Senhor disse para mim: o coração delas é duro, mas não tanto. Será que estão sobre os homens que vivem uma vida leviana? E o Senhor disse para mim: também são duros, mas não tanto. Eu disse: será que estão nos governantes da nossa nação, que são corruptos? E o Senhor disse: são duros, mas nem tanto. Eu disse: Pai, onde é que estão os corações mais duros do mundo? E o Senhor disse: dentro da igreja. Porque aqui você escuta todo dia, entra por aqui e sai por aqui. Você ouve falar sobre a graça, mas não sabe liberar a graça. Você sabe falar e recitar um sermão, uma música sobre perdão, mas não consegue perdoar. Você sabe que ninguém pode julgar ninguém, porque a minha Bíblia diz que com a mesma medida que você mede alguém, você será medido. Mas você insiste em dizer: aquele não presta, aquela não presta, isso aqui não presta, isso não presta. Está na hora de parar com isso. É por isso que a sua igreja está parada e você virou um parasita. E arrume 2 seguranças para ir embora daqui hoje. É por isso que você está em coma. Sabe que é uma pessoa em coma, morta, pastor? Não. É uma pessoa que está viva, mas não consegue se mover. Os olhos estão abertos, mas não enxerga mais nada. Só os ouvidos funcionam, mas ela escuta e não reage. Você está vivendo superficialmente, comendo através de tubos. Também pudera. A comida que dão na sua igreja, que é horrível, é de efeito imediato. Fast food. Você vai na igreja e só come um McDonald's, um Big Mac, 2 hambúrguer, alface, queijo, pão especial, cebola, picles e pão com gergelim. Quando não é isso, pega um mocotó salgado demais e enfia um goela abaixo. Deus quer equilibrar a nossa comida. Pastor, mas como é que eu faço para ir para o céu? Não faz. Ele já fez.
Jesus não abriu a porta do paraíso sozinho. Uma outra pessoa abriu com ele. Detalhe, essa pessoa nunca foi batizada, nunca deu dízimo, nunca pregou o evangelho, nunca deixou os usos e costumes. Ele só falou uma coisa: lembra de mim, Senhor? Jesus abriu um sorriso e disse: ainda hoje você estará comigo lá no paraíso. Tem uma mulher caída no chão, os seus olhos estão esbugalhados, seu couro cabeludo completamente machucado. Homens com varapaus e pedras querem a vida dela tirar. Até que ali na frente, na beira do mar, alguém está escrevendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E alguém pergunta: o que fazer com a pecadora ali? Ele responde assim: quem não tem pecado, comece a atingir. E volta a escrever: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Pedras caem no chão, barulho de passos indo embora dali, um soluço e lágrimas caindo. Jesus vai ver o que é. Tem uma mulher caída no chão chorando, e ele diz assim: ei, onde estão os teus acusadores? E gaguejando e chorando ela diz: foram embora ali. Não te acusaram? Não jogaram pedra em mim? Então levanta. Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. Vai. Para onde, Senhor? Vai. Para alguma igreja? Só vai. Tem que fazer alguma coisa, Senhor? Só não peques mais. Vai. Vai, não peques mais. Eu estou ouvindo barulho de espadas. Demônios de religião estão desesperados. Já começaram a tramar no inferno uma outra maneira de te prender, porque a maneira antiga está sendo quebrada. Eu vou pedir ao Espírito Santo para revelar a você o que é felicidade, o que é alegria, o que é ter prazer de estar na igreja. É possível você ser mulher, ser bonita, ser feminina, sem ser sensual demais, sem ser uma mulher que se veste como uma prostituta. É possível vir para a igreja, ser bonita, agradar o seu marido, agradar os seus filhos e ser cheia do Espírito Santo. É possível você ser um doutor, ser um empresário, ser uma pessoa cheia de Deus e ainda ir morar no céu. Eu profetizo em nome de Jesus que os demônios que oprimiam a ti e a tua casa estão indo embora. Cai fora, Satanás! Aleluia! Viva! Respire! Vou terminar. Eu era garoto quando em uma reunião em São Paulo,
na sede das Assembleias de Deus, ali no Belenzinho, um velho pastor subiu ao púlpito numa reunião de obreiros e disse: hoje eu tenho uma mensagem para os jovens, porque os velhos como eu não tem jeito mais. E ele deu a biografia dele, disse: eu, pastor fulano de tal, escritor, livros da CPAD, articulista de escola dominical, colaborador com artigos para Mensageiro da Paz e Seara, pastoreei este campo, este, um homem de respeito. Com tudo isso, no fim da minha vida, eu não tenho paz. A plateia parou. Ele disse: eu não durmo de noite. Começou a chorar, porque eu viro a minha cabeça para um canto e vem à minha mente a imagem de fantasmas, de rostos barbudos, que eu excluí porque tinham barba, moços de adolescentes que eu excluí porque usavam uma saia rachada, famílias inteiras que eu joguei para fora da igreja por causa da televisão. Eles nunca mais vieram para a igreja. E no fim da minha vida eu não tenho paz, porque eu escuto eles gritando: fomos para o inferno e a culpa foi sua. O que tem de gente machucada, foram feridos com ferro, com fogo. Cicatrizes de chicote curam. Cicatrizes com palavras são difíceis. Cicatrizes religiosas parece que são para sempre. É por isso que o seu filho hoje, irmão, está atrás das grades. Por isso que o seu irmão foi abraçado pelo tráfico. É por isso que há um sem número de nomes de igrejas que você nem sabe para qual ir. Tudo gente machucada e frustrada que não se adaptou aqui, teve que espirrar e fazer outra ali. Intolerância. Eu venho hoje em nome de Jesus Cristo fazer um pedido a você. Se você não tem uma cicatriz na sua mão, não acuse ninguém. Se você não tem o seu lado furado e não verteu água e sangue, não diga que eu vou para o céu e o outro vá para o inferno. Absorva a graça de Deus dentro deste lugar e volte para sua casa hoje feliz, livre. Vá adorar a Deus. É claro que há casos e casos. Casos específicos. Tinha uma amiga na minha cidade, seminarista. Ela era batista. E eu me lembro que Madalena sempre foi uma garota diferente. Eu nunca vi Madalena com a calça, com short, com mini saia. E ela era batista. E um dia, convidei ela e o namorado dela para jantar na minha casa. E eu falei: Madá, você é batista, tem liberdade. Você pode se pintar, maquiar, colocar qualquer roupa, e você não faz isso. Por quê? Ela disse para mim: pastor, porque Deus falou direto comigo. Uma doutrina para mim, não para os outros. Ele falou comigo. Escreva: tem coisas que Deus pede para mim, não vai pedir para você. Eu não posso transformar uma experiência pessoal minha numa doutrina para uma multidão. Assim nascem as seitas. Tem experiências que são minhas, eu não posso querer que as pessoas tenham elas. Ela disse que um dia, trabalhando no supermercado, ela levantou para ir almoçar e ela estava com a calça colada no corpo, e ela passou perto de uma gôndola espelhada, e quando ela olhou para o corpo dela, o Senhor disse para ela: filha, se eu te pedir, você me ouve? Eu tenho um plano especial na sua vida. Pessoas especiais têm um tratamento diferenciado. Eu não quero você assim. Ela voltou para trás do caixa, não almoçou, esperou todo mundo ir embora e foi pelo meio da rua, se escondendo, puxando a roupa. Ela falou que sentiu sufocar. Chegou dentro de casa, ela trocou todas as roupas delas e queimou. E a partir daquele dia ela usava aquilo. Eu disse: e você é feliz? Ela disse: eu sou a mulher mais feliz do mundo.
É isso que você tem que sentir. Você pode usar a saia lá no pé, ter o cabelo comprido, pode não botar maquiagem nenhuma, mas por favor, seja feliz. Não fique olhando para as outras que são um pouquinho mais bonitas que vocês. Essa aí não é. Deus não exigiu aquilo dela, exigiu isso de você. Se Ele exigiu isso de você, se foi Ele que exigiu isso de você, Ele, não eles. Se foi Ele, é porque Ele tem um propósito divino e agraciado, e quem sou eu para discutir com Ele? Eu nunca me adaptei com bola. Não disse aqui que a única vez que eu fui jogar bola, a bola foi parar no pé do pastor ainda? Nunca deu certo, nunca gostei. Gosto de ver quando é o jogo do Brasil assim, porque a seleção leva o nome do país. Mas a gente tem a decepção do inferno, né? Mas fora isso, agora não é porque eu não gostava, porque eu ia falar para você, não goste, não faça, não faça. Um dia eu falei, Deus, por que eu não posso ser igual a eles? O Senhor disse para mim, porque eles nunca serão igual a você. Você consegue entender isso? Consegue pesar isso? Olhe para o seu irmão, aponte o dedo e diga para ele assim, ó, tem coisas que Deus vai pedir para você. Diga, Deus vai falar com você. Quando Deus fala, o coração sente, o corpo reverbera, a mente absorve. Se Deus falar, faça. Se não, seja inteligente, seja esperto. Crente tem que ter inteligência. Do que adianta respeitar todos os usos e costumes da sua igreja, todos os mandamentos, e passar a vida inteira dizendo, será que eu vou para o céu? E Jesus olhando para você, falar o que falou para o rapaz, vende o que você tem, dá aos pobres. E o rapaz triste foi embora, porque ele tinha muitas. Ensinaram ele a respeitar Deus, mas não ensinaram ele a amar a Deus. Está na hora de você amar a Deus. Fique de pé, pegue na mão do seu irmão. Você nunca mais vai precisar usar tubo de oxigênio espiritual. Deus está quebrando a bolha que te asfixiava. Aperte a mão do seu irmão e diga, vamos estar livres daqui a pouco. Olhe para mim. Para encerrar esta mensagem, eu pregava na Bahia alguns anos atrás, e num culto, um pastor me mostrou uma irmã na igreja. Sabe essas irmãs do ciclo de oração que parece a vovó Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo? Você quer se jogar no braço dela, quer que ela seja sua vovó. Rostinho rechonchudo, cabelinho branco, redondinha, bem bonitinha. E o pastor disse, está vendo aquela mulher, Marco? Ela quase me matou um dia desses. Eu falei, por quê, pastor? Essa mulher nunca pediu oração para nada, sempre foi exemplo. E um domingo de manhã ela chega aqui desesperada e diz, pastor, ore por mim porque eu estou doente. E o pastor diz, vou orar por você agora. Você nunca pediu oração, Jesus vai lhe curar agora. Onde é que dói? Ela diz, coração. Mais baixinho. É você que controla o som do teclado, mais baixinho, por favor. E ela disse assim, pastor, meu coração dói. E o pastor disse, coronária, veias, o que é? Ela disse, não, pastor, não é esse coração de carne. É o coração dos sentimentos. E o pastor disse, como é? Ela baixou a cabeça e disse, pastor, eu não amo meu marido. O pastor disse que olhou, sorriu e disse, o que foi? Brigou com ele? Quebrou pau de macarrão na cabeça dele? E ela, não, pastor, não é que eu não amo hoje, eu nunca amei o meu marido. E o pastor tomou um susto. Quantos anos de casada? 50. História de terror. Imagine, a gente não consegue ficar perto do irmão porque ele olhou atravessado para a gente. Pensa em dividir a cama, a comida, o leito, suas intimidades com uma pessoa que você não ama por 50 anos. O pastor desconcertado fez a pergunta que eu faria. Casou por quê? E ela disse, pastor, na minha época a gente não escolhia marido. Era o pai da gente. Meu pai chegou em casa sorridente com um telegrama na mão e disse, o seu pretendente está chegando aí. Filho do meu compadre. O menino agora é doutor,
está vindo do interior para cá e vai casar com você. E ela disse: na minha época não desrespeitávamos os pais. Ele disse: fique preparado que nós vamos esperar ele lá na estação ferroviária amanhã, 6 da manhã. Ela não dormiu à noite. Pudera, ela nunca tinha visto ele. Imagine o sonho de uma donzela se casar com um príncipe encantado, morrendo de medo de chegar lá e ter um sapo. 6 da manhã, quando ele foi bater na porta, ela já abriu e disse: papai, estou pronta. Diz: eu nunca vi você acordar cedo. Papai, não dormi. Ela disse que foi para a estação ferroviária de Salvador. Naquela época era Maria Fumaça. E ela disse que lá longe ela via a fumaça e o barulhinho da Maria Fumaça. Tchuc, 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 piuí. Ela disse que cada vez que fazia piuí lá, dava um desarranjo intestinal dela aqui. Piuí, tristeza. Ela disse que quando o trem foi se aproximando, quando o trem estacionou, descarregou aquela descarga de ar. Quando abriu a porta do trem, disse ela, desceu aquele trem. Seu prefeito, o senhor está bonito aí. E ela disse: pastor, pense num homem feio. Eu olhava para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Gigante, as orelhas de topogígio. O cabelo parecia que a vaca tinha lambido por cima assim. Aí disse: pastor, eu tive vontade de correr, mas eu olhei para o meu pai, o olhinho dele brilhando. A filha vai casar com um doutor. Em respeito ao meu pai, eu namorei aquele rapaz. Casei. Dei filhos a ele. Fui uma boa esposa, nunca traí. Sempre deixei ele engomadinho, nunca deixei faltar comida, nunca deixei de fazer comida. Criei os filhos. E o pastor desesperado me disse: Marco, eu falei para ela: por que não continua assim? Ele disse: porque não dá mais. Mas ele falou: o que aconteceu? Que hoje, só hoje você viu isso? Não, eu venho empurrando com a barriga há muito tempo. Mas hoje de manhã, quando eu tomei banho, pastor, eu olhei para o espelho. E o espelho me disse quem eu era. Não era mais uma garota de 16 anos bonita. Era uma velha. Meu rosto enrugado. Cabelos brancos e o corpo deformado. Meus dentes amarelados estão tortos. Eu uso óculos. Não há mais vida em mim. Eu queria ser feliz uma vez na minha vida. E ela começou a chorar. O pastor me contou essa história. Eu fui para o hotel orar. Dobrei meu joelho e disse: Deus, o que falar para uma mulher dessa? Vai mandar largar? Quem vai querer? Isso foi um asilo. Museu. Você ri porque não é você. Eu dobrei meu joelho e disse: Pai, tem piedade, desperta o amor nela. E Deus disse para mim: está com pena? Disse: estou. Então ore pela minha igreja. Eu disse: por quê? O Senhor disse: o que tem de gente que está na igreja e diz que me ama, mas não me ama. Diz que está na igreja e me respeita, mas não me respeita. São lobos vestidos de ovelha. São pessoas que são covardes, não têm coragem de se desviar de uma vez, mas também não conseguem firmar. Que aqui dentro parecem que tem auréolas na cabeça, lá fora são um pandemônio. Mascarados, que vivem uma vida enganada dentro da igreja. Enganam o pai, a mãe, o pastor, o cônjuge, os filhos. Mas a mim, quem me engana? Os meus olhos são como chama de fogo. Eu enxergo por dentro. Incline a sua cabeça. Que tal pensar um pouquinho na sua vida hoje, irmão? Final dessa cruzada. Chega de ser aquilo que os outros querem que você seja. Está na hora de você ser aquilo que Deus quer que você seja. O que eu faço, pastor? Chora.
o meu Deus vai tirar a asfixia de você. Solte as mãos do seu irmão e feche os olhos. Filho de crente não é neto de Deus. 10, 20 anos na igreja não te dão direito de ir para o céu. Carteirinha de pastor não garante a entrada lá. O que nos leva para o céu não são as nossas obras, mas é o nosso agradecimento, é o nosso reconhecimento de que Jesus é maior do que tudo, do que qualquer coisa. Eu te faço um convite hoje. Teria coragem de confessar publicamente, não com a voz, mas com a sua vida, que você hoje quer uma mudança? Que você hoje está cansado de ficar asfixiado dentro da igreja, está cansado de ser infeliz? Você quer respirar, quer viver, quer ser feliz, quer ter uma vida abençoada? O que eu faço, pastor? Se você acredita que eu ainda sou um profeta, venha receber a oração de um profeta. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Já aproveite, se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha também. E se você não é evangélico e quer hoje uma experiência com Deus, venha. Venha. Ah, pastor, mas o que é que vão dizer de mim? Hoje eu não sei. Mas quando Jesus voltar e você ficar, eles vão dizer que você era um enganador. Ah, pastor, vão debochar de mim. E daí? Não são eles que põem comida na sua mesa. Está na hora de você respirar. Vença as barreiras. Eu quero te apresentar um Cristo que é amor. Eu quero te apresentar um Cristo que está aqui. E Ele está ordenando aos demônios: deixe vir a mim os pequeninos. Venha chorando, venha gritando, venha pedindo: Deus, eu quero paz, eu quero amor, eu quero experiência. Ramassuri de Candarabacharabacanta Ramanagasuria Rabalabagasuria. Pegue na mão do seu irmão, feche seus olhos. Isso, pode gemer, pode chorar. O Senhor está te libertando, amada. Venha, garoto. Você que está sem oportunidade na sua igreja e tem uma fome, um desejo de crescer, as pessoas não querem te deixar. Venha à frente. Deus vai libertar você hoje. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E não de longe. Vai, tu és fiel. Desde a aliança, Rabacharamacanto Robessurimi Karamanaga. Tudo pode passar, mas tua palavra vai. Da Vassuri Kalamanagas. Eu não quero que você sinta fogo agora, não. Eu quero que você sinta o amor de Deus. Sinta as asas de Deus cobrindo você neste lugar. Ninguém te toca. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
Aperte a mão do seu irmão. Posso enfrentar o que for? Posso enfrentar o... Vai, cante com força. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Senhor Deus, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, enche eles de fogo agora. Agora é hora, meu Pai. Os grilhões foram quebrados, os demônios bateram em retirada. É uma noite de liberdade. Sinta a presença de Deus. Feche os olhos. Pai, existem milagres que homens provocam. Paralítico andar, cego ver. A fé do homem provoca. Mas o milagre da vida eterna, só o Senhor pode dar. Eu quero que o peso que está nos ombros dos seus filhos e das suas filhas caiam por terra agora. Eu quero em nome de Jesus que o peso da religião morta e falida que está na mente deles seja agora destruído e uma renovação da nossa mente venha da parte de Cristo. Eu quero que a partir de hoje os seus filhos não sejam mais enganados, que eles sejam crentes, mas sejam felizes, que eles possam andar pelas ruas da cidade sem ter vergonha de dizer que são evangélicos. Eu profetizo, ó Pai, que neste momento nós entramos no reino das trevas e começamos a tomar de volta tudo que é nosso. A alegria está sendo devolvida, a família está sendo unida, os corações estão sendo curados, a bênção da prosperidade está vindo junto. Eu profetizo que depois deste culto, os seus filhos vão voltar voando para suas casas, nas asas da revelação. Meu Deus, solte as mãos do seu irmão, levante as duas mãos para cima e chacoalhe elas. Só quem tem as mãos livres, chacoalhe elas. Olhe para mim, feche as duas mãos. Traga no punho uma outra, no forma de prisão. Você crê que eu sou um profeta? Eu vou contar até 3. No 3, os grilhões que prendem a sua alma, o seu espírito, os seus talentos, a sua felicidade, vão ser quebrados no nome de Jesus. Você vai voltar a respirar, você não ficará mais asfixiado. 1, você vai ser feliz. Você vai se casar, vai ter filhos. Sua vida será plena. 1,5. Você vai amar ir à igreja. Você vai deixar de assistir novelas e filmes e jogos para ir à igreja. Você vai ter prazer em...
O seu testemunho de felicidade vai mudar. E as pessoas lá no seu trabalho a partir de amanhã vão querer ser crente igual a você. Vai haver uma mudança de coisas. A sua família inteira que não é crente será salva. 2, haverá um avivamento dentro da sua casa. E o Senhor te usará na autoridade. 2,5. O diabo arrumou as malas, pegou a patota dele. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, e foi para longe do Rio de Janeiro. Você está livre. 3.